Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar sobre indução magnética, o campo magnético de bobinas. Esse é um dos experimentos mais abrangentes de Física 3. Ele vai ser dividido em 3 partes para a gente poder estudar com detalhes cada situação que vai gerar uma indução magnética. Vamos lá? Grande parte da tecnologia atual, que está baseada em equipamentos eletrônicos que não fazem uso de fios, ou seja, usam eletricidade sem fio, ela está correlacionada à indução magnética. Então, a indução magnética é um fenômeno fundamental do nosso cotidiano. E ela se baseia na geração de uma força eletromotriz que só surge se você tiver a variação de uma grandeza física chamada fluxo de campo magnético. Então, o fluxo, ele depende do campo magnético, depende de uma área envolvida, onde você vai ter as linhas de campo magnético, e para ter a força eletromotriz, você vai ter que variar no tempo este fluxo. Tomem cuidado com uma questão. A força eletromotriz, apesar da denominação força, ela é um potencial, tá? A força eletromotriz, ela não é força com dimensão correlacionada com a unidade Newton. Então, isso às vezes confunde um pouco o aprendizado. Mas acredito que em pouco tempo vocês já vão estar habituados a lidar com essa força eletromotriz, tendo a dimensão em volts e sendo um potencial. Eu já vou iniciar este tópico dando um exemplo de como você tem uma força eletromotriz induzida. No caso, eu vou mostrar a corrente induzida em uma espira, utilizando o campo magnético gerado por um ímã. Essa espira está aqui, ó, onde você está vendo em vermelho a corrente I. Essa espira ela não está sendo alimentada por corrente alguma. Esta corrente que aparece na espira é devido à variação do fluxo do campo magnético gerado pelo ímã, que está atravessando essa espira. Este equipamento aqui não é um gerador de tensão ou de corrente, é apenas um amperímetro que está medindo a corrente que está sendo induzida na espira. E essa corrente, ela só é gerada se você movimentar o ímã em direção aqui a atravessar essa espira, porque você modifica as linhas de campo que atravessam essa espira. Então, você modificando o campo magnético nas espiras, você gera força eletromotriz. Então, nós vamos ver exatamente como isso funciona. Lembrando, gente, que a ideia aqui no laboratório não é fazer uma explicação tão completa, tão fundamental, como vocês terão nas aulas de teoria com o professor Valdir e o professor Wagner Barbeta. Tá? A ideia aqui é apenas lembrar alguns conceitos e verificar a correlação entre algumas grandezas físicas, apenas para que vocês entendam o que vocês farão neste laboratório. Então, por exemplo, o fluxo magnético, que é esta letra aqui, que é o φ com B, este fluxo ele depende do produto escalar entre o campo magnético e a área de uma espira que vai sentir esse campo magnético, ou o campo vai atravessar a área dessa espira, ok? Este B, ele está escrito B de enrolamento, por quê? Porque neste caso eu vou mostrar para vocês o fluxo do campo magnético devido a um solenoide pelo qual vai estar passando uma corrente alternada que vai gerar o campo magnético. Então, o B do enrolamento seria o campo magnético gerado por um solenoide.
nós vamos ver que um solenoide nada mais é do que uma bobina com várias voltas de um enrolamento de um fio metálico. E a área é a área de alguma espira que vai funcionar como sonda, ou seja, ela vai sentir este campo magnético e, portanto, vai ser gerada uma força eletromotriz se eu variar algum destes parâmetros no tempo, né? Por quê? Porque uma força eletromotriz, ela é menos a taxa de variação com o tempo deste fluxo magnético. E este fluxo, então, como é um produto escalar, depende do produto da área da sonda, área da espira que vai sentir o campo, do campo que é gerado de alguma forma, seja por um ímã, como no exemplo anterior, seja por um enrolamento de bobina, que forma um solenoide, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, lembra que este θ é o cosseno entre a área da sonda, a área de uma espira e o campo magnético que ela sente. Este sinal negativo, olha, tá aqui, né? Ele existe por quê? Porque a corrente que é induzida na espira, nesta sonda, ela vai ter o sentido oposto ao campo magnético que atravessa a espira. Então, ela tem o sentido tal que o B produzido pela corrente vai se opor ao B que induz a corrente. Então, lembrando, o B que induz a corrente é o B, no caso aqui, do enrolamento, tá ok? Então, vamos ver como é que isso funciona neste caso do solenoide. Então, lembrando, quando eu mostrei o exemplo do ímã, eu peguei uma única espira e falei que se vocês movimentarem o ímã de maneira a modificar as linhas de campo que atravessam essa espira, você estava gerando uma corrente induzida na espira, que é uma força eletromotriz. Agora, nós vamos considerar uma bobina com um número N de espiras. E o fluxo magnético através da bobina gera uma força eletromotriz que é dada, então, por E igual a menos N vezes a taxa de variação no tempo do fluxo magnético. Então, agora, a força eletromotriz total, ela depende do número de espiras. Quanto maior o número de espiras, maior a força eletromotriz induzida. Então, considerando um caso geral de uma bobina com N espiras, nós temos três formas de alterar o fluxo magnético. Lembrando, o fluxo é o produto escalar da área das N espiras vezes o campo magnético, portanto, é área vezes campo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, como que eu posso modificar? Eu posso modificar o fluxo alterando o módulo do campo magnético, que é alterar o número de linhas, alterando a área da bobina, que é atravessada pelas linhas de campo, e alterando o ângulo entre a área e o campo magnético, ok? Pessoal, então nós vamos começar aqui com esse primeiro exemplo, onde a gente vai considerar a força eletromotriz induzida nesta pequena bobina. Então, é aqui, ó, esta pequena bobina que eu chamei de C, tá ok? Só que a força eletromotriz, ela vai ser gerada pelo solenoide. Então, aqui eu mostro um corte do solenoide, onde a bobina sonda com N espiras vai estar internamente dentro desse solenoide, sentindo essa força eletromotriz induzida. Então, só não confunda quem gera a força eletromotriz e quem sente a força eletromotriz. Quem sente é esta sonda, este número N de espiras. Então, vamos lá. Para eu conseguir modificar o campo magnético gerado pelo solenoide, eu vou aplicar uma corrente alternada no solenoide. Se eu aplico uma corrente alternada, como o campo magnético depende dessa corrente que está sendo aplicada nessas espiras do solenoide, eu também vou ter um campo magnético que varia com o tempo. Então, desta forma, a gente vai ter um fluxo
que também varia com o tempo de acordo com a frequência desta corrente alternada que eu estou aplicando no solenoide. Então, olha aqui, o fluxo é a área da sonda, então é a área daquela bobina com N espiras que está na parte interna do solenoide, vezes o campo magnético, vezes o cosseno de 2πf vezes o tempo, onde esse 2πf é a frequência angular com a qual eu estou aplicando a corrente alternada. Então, o ômega é 2πf, 2πf está aqui. Lembrando que, por exemplo, a frequência da nossa rede elétrica geralmente é de 60 Hz. Então, eu posso considerar aqui que eu aplique 60 Hz de corrente, portanto, eu vou ter um campo que também varia de acordo com essa frequência, ok? Então, F é a frequência da corrente elétrica aplicada no solenoide, ou seja, na bobina maior, na bobina de enrolamento, e BM é a amplitude do campo magnético, ou seja, isto daqui é uma função oscilante, certo? Ela oscila de acordo com a frequência aplicada e ela é cossenoidal. Então, ela vai ter um valor máximo quando? Quando o cosseno vale 1, correto? Gente, é importante lembrar que, devido à definição de fluxo de campo magnético, se o campo magnético lá do solenoide for paralelo à área da bobina sonda, não vai ter fluxo, certo? Por quê? Porque se eles são paralelos, o cosseno do ângulo entre área e campo magnético vai dar zero. Então, eu vou ter um fluxo máximo exatamente quando eles forem perpendiculares, ou seja, quando o campo magnético atravessa perpendicularmente a área das espiras da bobina sonda. Portanto, eu vou ter um campo magnético do solenoide sendo calculado através da força eletromotriz que é sentido pela bobina sonda. Olha que interessante. Então, se eu consigo medir essa força eletromotriz através de uma corrente induzida naquela bobina sonda, eu consigo saber qual é o valor desse campo magnético gerado. Da onde que vem exatamente nessa dedução? Então, vamos lembrar, ó. Força eletromotriz é menos número de espiras vezes a taxa de variação no tempo do fluxo magnético. Então, menos N, taxa de variação com o tempo, o fluxo nesse caso é quem? É a área das espiras, vezes o campo magnético, vezes o cosseno de ômega-t. Quando eu derivo essa expressão no tempo, a área não depende do tempo, então ela sai para fora aqui da derivada. O B é a amplitude de campo magnético, ela sai para fora da derivada. Quem depende do tempo é o cosseno. Então, a derivada do cosseno de ômega-t é ômega vezes o seno de ômega-t vezes um sinal de negativo, porque a derivada do cosseno é menos seno. Então, menos da derivada com menos da fórmula, fica mais. Então, a força eletromotriz induzida vai ser o número de espiras, vezes a frequência com qual eu estou alternando essa corrente, vezes a área das espiras da bobina sonda, vezes a amplitude do campo magnético. Lembrando, a amplitude de campo magnético seria o valor máximo desse campo magnético. E a frequência angular é 2π vezes a frequência. Então, nós estamos calculando a amplitude do campo magnético gerada pela bobina do solenoide de enrolamento através do que a bobina sonda sente da força eletromotriz induzida. Gente, isso é fantástico, né?